Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Dando continuidade ao livro de Jeremias, hoje nós vamos falar dos capítulos 29, 30 e 31. Nesses capítulos, o profeta Jeremias diz também através de cartas em Jerusalém, sempre alertando, exortando, trazendo a mensagem de Deus ao seu povo. E ele fala principalmente sobre os 70 anos de cativeiro babilônico que o seu povo sofreria. Após esse tempo, após esses 70 anos de cativeiro, Deus os faria voltar às suas terras. Deus então restituiria, haveria uma restauração do seu povo após esses 70 anos de cativeiro. Lembrando que tudo por causa da desobediência do seu povo. No capítulo 29, ele fala que eles deveriam se estabelecer na Babilônia mesmo, fazerem casas, plantarem, colher, cuidar dos seus gados, enfim, pastorear, constituir famílias. Ou seja, ele estava falando, vocês devem se estabelecer nessa terra, na terra da Babilônia. Se estabelecerem aí, pois vai demorar. Então vocês precisam se organizar nesse espaço onde vocês vão estar, neste local, porque essa será a vida de vocês agora, desses 70 anos. E ainda diz para não darem ouvidos a falsos profetas que falariam, não, está tudo bem, isso não vai acontecer, esse cativeiro não vai durar tanto tempo, vocês vão voltar, enfim. Para que eles não dessem ouvidos aos profetas que estavam falando do seu próprio coração, contradizendo aquilo que Deus estava falando e corrigindo através do profeta Jeremias, que eles profetizariam a paz, falariam aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que o Senhor verdadeiramente estava falando. Em Jeremias 29, o 10, 11, versículo 10 e 11, está escrito assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados esses 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus está falando aqui, apesar de tudo, eu amo o meu povo. Então, passado este tempo, por causa da desobediência, esse tempo de aprisionamento, de cativeiro babilônico, Deus ia sim cumprir a sua palavra de restabelecer, de restaurar o seu povo, de restaurar a paz, porque Deus nunca pensou mal sobre o seu povo. Deus nunca quer a maldade, a destruição daqueles que Ele ama, dos seus filhos, do seu povo. Mas às vezes, a desobediência e o pecado traz esse tipo de maldição, essas consequências. Em Jeremias 29, no versículo 21, na parte B, está escrito assim: eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Deus diz que bem sabe sim das perversidades da Babilônia, do rei da Babilônia, e ele, no tempo certo, após esses 70 anos, Deus ia ferir a terra da Babilônia. Fala da justiça de Deus contra todos que estavam levando cativo o seu povo, o povo que ele amava. Mas ele quis dizer aqui no versículo 21 do capítulo 29 que o povo seria entregue, que o rei de Judá seria entregue a Nabucodonosor. Infelizmente, mas por causa da teimosia, da desobediência. No capítulo 30, Deus diz a Jeremias algo muito interessante. Ele fala com Jeremias assim: você precisa anotar, escrever em um livro, tudo que eu te falar, todas as revelações, tudo que eu te mostrar. Mais uma vez aqui, fala do juízo de Deus sobre a Babilônia, também no capítulo 30, fala da restauração e cura do seu povo. Então Deus nesse capítulo está falando, escreva tudo que eu te falar. Se Jeremias não tivesse escrito tudo que Deus revelasse a ele, nós não teríamos hoje talvez o livro de Jeremias, não é mesmo? Para entender todo esse mistério, toda essa revelação de Deus que serve tanto para a nossa vida hoje, né? No capítulo 30 ainda, no verso 17, está escrito assim, para a gente entender melhor: porque te restaurarei. Então nós falamos aqui sobre a restauração da paz, da cura do povo de Deus. E no versículo 17, porque te restaurarei a saúde, te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Portanto,
te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então Deus está falando aqui, eu, o próprio Deus, vou restaurar o meu povo, vou restaurar a minha cidade, vou restaurar a saúde, vou restaurar as casas, a prosperidade, vou curá-los das chagas. Portanto, aqueles que te chamaram e te repudiaram, te chamaram de esquecida, né? E aqui no finalzinho ele fala, é Sião, já ninguém pergunta por ela, como se fosse mesmo o povo esquecido, o povo largado, o povo jogado. E não, Deus está declarando aqui, não, eu não esqueci do meu povo. Apesar da desobediência, apesar deles terem virado as costas para mim, eu não esqueci deles e eu vou restaurá-los. Mas é claro, né? Isso trazendo para a nossa vida hoje, Deus é Deus de misericórdia e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas nós precisamos olhar para Ele e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, receber o seu perdão e nos aproximarmos dEle. Recebemos as suas recompensas, as suas promessas. No capítulo 31, fala mais uma vez da restituição, da reedificação de uma nova aliança. Olha que lindo! Está escrito assim em Jeremias 31, no verso 31 até o 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei-os do Egito, segurei-os pela mão e os tirei da escravidão, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Farei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus está falando aqui da misericórdia, do amor, do perdão dele, que após esse cativeiro, após tudo que o seu povo passaria na Babilônia, Deus não se esqueceu. Após esse período tão ruim, Deus os traria de volta para a sua terra, a terra que era direito deles, que Deus havia prometido a eles, e faria uma nova aliança, uma aliança diferente. Deus fez uma aliança com os seus pais quando os tirou da terra do Egito, os tirou da escravidão, os livrou, mas muitos deles se viraram contra o Senhor. Mas Deus fala aqui, farei uma nova aliança, porei a minha lei em vocês, no seu interior e no seu coração. Escreverei o meu nome no seu coração. Eu serei o Deus de vocês e vocês o meu povo. Deus é Deus de alianças, nós sabemos disso. Deus é Deus de promessas, Ele não falha, Ele não quer quebrar a sua aliança. Nós é que nos distanciamos, nós é que desejamos quebrar a aliança que Deus fez conosco. Mas Deus é perfeito, é Deus de promessas que se cumprem porque Ele não mente, não volta atrás. Deus é maravilhoso e nele nós temos que confiar. Nós precisamos entender que Ele é fiel e nós devemos ser fiéis também para com o nosso Senhor. Daí vai dar tudo certo. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos 29, 30 e 31 de Jeremias, você pode colocar a sua pergunta logo abaixo do vídeo. E eu te espero no próximo. Deus te abençoe.